Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje é dia de falar de leituras, nomeadamente da minha leitura mais recente e provavelmente a minha principal leitura de verão, que é o Como se fosse a primeira vez, do Raul Minhalma. Tanto quanto eu sei neste momento, ainda é o livro mais recente do Raul Minhalma. Este é o quarto que eu leio, se não estou em erro. Eu efetivamente tenho estado a ficar muito fã deste autor e acho que a escrita dele tem evoluído de livro para livro. As histórias são sempre interessantes, eu identifico-me sempre de alguma forma ou com a história, ou com os hobbies, ou com os pensamentos, ou com as situações dos personagens, e este não é exceção. Eu não sei muito bem como é que eu vou contar a história sem dar muitos spoilers, mas este balão que se vê aqui à frente e que se vê aqui atrás também é muito significativo do que se passa nesta história. Esta história é um romance romântico, tanto quanto eu sei, todos os romances do Raul são romances românticos. E então, isto acompanha uma rapariga jovem que acabou o seu curso superior, no caso de estilismo, e ela regressa à aldeia onde cresceu a sua família, nomeadamente a sua avó. E ela regressa numa semana muito particular, que é uma festa tradicional da aldeia, que tem a ver com este tipo de acontecimentos em específico. E por causa do destino, e não só, na primeira noite logo ela encontra uma pessoa especial. E pronto, é a partir daí que esta história se desenvolve. Esta história tem o particular de tratar o agora e o antes. Até um certo ponto só vemos o antes, porque é o contexto da história, e depois vai alternando entre o antes e o agora. Também alterna entre pontos de vista, apesar de não ser marcado nesse sentido, mas existe uma alternância de pontos de vista, digamos, apesar de ser sempre de terceira pessoa, de certa forma. Mas o mais marcado é a alternância entre o antes e o agora. Mas faz sempre sentido, apesar de haver um certo suspense, digamos. O antes e o agora param sempre numa altura em que nos deixam sempre tipo mas eu agora queria saber o que vai acontecer. Mas faz sentido parar naquele sítio, porque logo a seguir, uns capítulos depois, nós vamos perceber porque é que parou ali e porque é que aquele momento é importante. O timing deste livro é excelente nesse sentido. A história é emocionante, é tocante, é real. Não sei se no sentido literal das coisas. Eu penso que eu vi falar na altura da promoção deste livro que há aqui factos reais que inspiram esta história, mas a história tem muito de real e de cotidiano e daquilo que realmente pode acontecer connosco nas relações, no desenvolvimento da nossa vida, e é uma história com que é muito fácil uma pessoa se identificar. Aliás, como uma grande parte das histórias do Raul Minhalma, eu acho que essa é uma grande parte do sucesso dele. E como sempre, este livro também ensina coisas. Ensina coisas sobre o luto, sobre a perda, sobre o amor, sobre deixar ir, sobre saber quando parar e quando avançar. E é algo que, mais uma vez, é o livro certo na altura certa para mim. Este tem sido um livro de praia, não é o livro mais leve para ler na praia, mas também não é um livro pesado. Confesso que eu acho que ele tem histórias mais pesadas do que esta, mas é um livro que realmente vem na altura certa, que, mais uma vez, faz sentido para mim e faz sentido para pessoas que eu conheço, eu acho. Pela tradição dos balões, que no caso é de uma vila não identificada, mas ainda agora tivemos o São João e também é muito típico daqui. E devo dizer-vos que tenho pânico destes balões, já vi muitos arder. Mas pronto. E da perda de um ente querido, que é uma coisa que também, na minha idade, acho que toda a gente passa ou está prestes a passar a certa altura. E sobretudo o medo de perder um ente querido. E portanto eu realmente identifiquei-me bastante com este livro, apesar de não tanto como com o último que li, que foi o Durante a Queda Aprendi a Voar. Esse era mais o meu estilo. Outra coisa que eu acho interessante neste
livro em particular é que, mais uma vez, os personagens têm interesses que também coincidem em parte com os meus. Ou seja, a Aurora é estilista, eu trabalho em moda e tenho interesse em design de moda, e o Lourenço, acabei de dar um spoiler, e ainda vem outro, trabalha com carros clássicos e tem um amor incrível por carros clássicos, que também é algo que eu, apesar de não poder conduzir, adoro carros clássicos. E adoro a ideia do carro clássico dele ser verde e branco. Eu sou do Sporting. Portanto, apesar de não ser os meus interesses mais vincados, mais uma vez isto vai ao encontro dos meus interesses, vai ao encontro das minhas vivências, vai ao encontro daquilo que eu gosto. E portanto para mim faz todo sentido e é um livro que eu gostei muito de ler. Foi uma leitura que não custou fazer, honestamente, foi bastante rápido. Para mim foi uma leitura relativamente rápida, como digo, tendo em conta que eu li maioritariamente na praia, eu sou lá à praia ao fim de semana e demorei cerca de um mês, talvez. Portanto, eu consigo ler facilmente 4, 5 capítulos num dia, o que para um livro em papel é bastante bom para mim. E posso dizer-vos que o final, grande spoiler, se não quiserem saber, parem agora, é aberto. Eu acho que todos os finais do rolo são um pouco abertos. Mesmo é trágico, pelo menos. Há perda, sim, há perda, mas é um livro que, mais uma vez, não é trágico e eu gosto sempre mais de livros que não são tão trágicos, que têm sempre uma nota de esperança, de felicidade. E gosto muito da maneira como as questões do antes e do agora e o início e o fim fazem espelho. De certa forma, vocês têm de ler para perceber exatamente do que é que eu estou a falar, porque eu estou a falar por meias palavras, como percebem. Eu gostei muito deste livro. Para mim, a única coisa que falta aqui é uma música, porque todos os outros livros e todos os outros casais tinham uma música que seguia todo o livro. E para mim isso faz todo sentido. Eu adoro livros que têm uma banda sonora pré-definida, de certa forma. Não é que uma pessoa não possa imaginar, eu às vezes faço isso, mas gosto de saber qual é a música que está na cabeça do autor ou que ele imagina que aqueles personagens estarão a ouvir. E às vezes também é indicativo da própria altura em que o livro foi escrito. Percebo que se calhar aqui não havia ocasião para isso, mas falta aqui uma música. É isso que me falta aqui. Mas tirando isso, eu realmente não tenho nada de mal a dizer sobre este livro. Eu acho que a escrita de rolo está cada vez melhor, está cada vez mais refinada. Acho que a maneira como ele constrói as cenas é incrível. Uma pessoa consegue literalmente imaginar todas as cenas. Os cenários são incríveis, apesar de ele nunca usar os nomes das localidades, tem uma certa piada. Os personagens estão a ser cada vez mais bem construídos e todos estes livros nos tocam e nos fazem pensar de alguma forma no nosso interior, no nosso coração e na nossa cabeça. E eu tenho aprendido muito e crescido muito a ler estes livros. E isso é incrível de um romance, de um autor de romances. E se no início essas ideias e esses ensinamentos eram mais óbvios, agora continuam a ser um tanto ou quanto óbvios, mas são feitos de forma mais subtil. Nós aprendemos com os personagens, não aprendemos porque nos fazem aprender ou porque nos impõem alguma ideia. Mas estes livros acrescentam sempre alguma coisa. São romances que acrescentam sempre alguma coisa. E eu aprecio isso. Portanto, eu só posso recomendar. Continuo a adorar o Rolo Minha Alma. Não sei o que é que vem a seguir. Ainda me faltam ler romances antigos dele, mas sinceramente acho que já li todos os que me chamaram mais a atenção. Mas o que vier a seguir provavelmente vai estar na minha lista. E foi isto. Espero que tenham gostado. Espero ver-vos da próxima vez. E espero que este vídeo vos ajude a encontrar boas leituras, ou os meus vídeos em geral vos ajudem a encontrar boas leituras e coisas que vocês queiram ler, porque a leitura enriquece-nos muito e é algo que todos precisamos, eu acho. E portanto, espero-vos da próxima vez. Tchau!